Quem já assistiu o filme A Órfã sabe o quão bizarro é a história. Mas hoje eu vou contar a história que inspirou aquele filme. Vem comigo. A história começa na República Tcheca, onde morava Klara e Katarina Mureova, que no caso as duas eram irmãs. Desde novinhas, assim, na época da escola, elas eram bem esquisitas. Elas achavam que a qualquer momento iam ter uma missão divina. Tipo Joana d'Arc, né? Que chegaram até ser comparada com ela. Ainda enquanto pequenas, uma delas tentou matar a outra asfixiada com a intenção de ressuscitar ela com poderes divinos. Mas a que foi asfixiada conseguiu ficar bem e a que asfixiou recebeu um tratamento psicológico, porém a mãe interviu logo antes de terminar. Quando alguém percebia os distúrbios das meninas, a mãe sempre se mudava. Por quê? Aí eu já não sei. Klara era a irmã mais velha e ela se casou, teve 2 filhos, mas o casamento não deu certo por causa da instabilidade emocional dela. E como ela cuidava muito bem dos filhos, ela ficou com a guarda deles, um de 8 anos e o outro de 10. Nessa época, a mãe das duas já tinha morrido e Caterina foi morar com Klara para ajudar ela a cuidar das crianças. Daí elas foram morar na casa da mãe delas. Só que Caterina pediu para levar uma amiga junto. E essa amiga se chama Bárbara Skirlova. Só que essa Bárbara, ela tinha um passado meio conturbado. Inclusive, ela tinha um histórico de anos internada no sanatório. Se isso era do conhecimento de Catherine, não se sabe. Ela tinha uma condição que ela aparentava ter por volta dos 12, 13 anos. Só que, na verdade, ela tinha era mais de 30. Pelo incrível que pareça, ela começou a sentir ciúmes de Klara, dizendo que Klara dava mais atenção para as crianças do que para ela. Isso seria óbvio, né? Porque eram os filhos dela. Tinha um momento que Bárbara se comportava como uma garotinha de 12, 13 anos e tinha um momento que ela se comportava a caráter de sua idade. E os ciúmes dela era tanto que ela chegou ao ponto de quebrar as coisas, bagunçar as coisas de dentro de casa e culpar essas pobres crianças. E isso chegou ao ponto de ser insuportável para Klara, que ela não sabia o que fazer com essas crianças tão mal criadas. E Bárbara participava de uma seita que se chamava Movimento Graal. Era uma coisa bem bizarra que permitia incesto. Enfim, essas coisas bizarras do mundo que vocês muito bem conhecem. Ela acabou convencendo as irmãs Muerova a participar disso. E chegou ao ponto dessas reuniões que tinha dessa seita ser na própria casa delas. E ela ficava falando que os meninos estavam endemoniados e que, de alguma forma, elas tinham que parar com aquilo tudo. Então ela acabou convencendo a Klara a comprar uma jaula e prender os meninos lá dentro. Klara acabou comprando. E assim foi feito. Prenderam as crianças lá dentro. Elas ficavam sem roupa e sem o direito de ir ao menos ao banheiro. Eles faziam a necessidade deles lá dentro mesmo. Essa jaula foi instalada no sótão da casa delas. Sobre a tortura, aconteciam várias. Eram cortes nessas crianças, queimaduras. Como as reuniões estavam acontecendo na casa delas, elas ofereciam vinhos misturados com o sangue dessas crianças, porque, segundo Bárbara, a juventude dela era por conta dessas torturas, né? Inclusive, acontecia até canibalismo. Era muito bizarro. Certo dia, por algum descuido das 3, as crianças fugiram, mas logo foram capturadas. Após isso, Bárbara teve aparentemente uma ideia que parecia brilhante. Como se não bastasse as crianças estarem presas, ela teve a ideia de botarem câmeras para monitorarem essas crianças 24 horas por dia. O vizinho delas tinha o mesmo sistema de segurança e acabou tendo interferência no sinal.
Por alguns dias, aquele vizinho não entendeu muito bem de onde vinham aquelas imagens, mas logo que ele entendeu, ele chamou logo a polícia. Chegando lá, a polícia se deparou com a imagem de duas crianças presas dentro de uma gaiola e uma pobre criança chorando fora da gaiola abraçada com um ursinho. Essa menina falou que era uma filha adotiva das irmãs Mureova e que sofria também, mas a polícia analisou ela e ela não tinha nenhum ferimento, ao contrário das crianças. E a polícia acabou não dando muita atenção para elas e acabou dando atenção mais para as crianças que estavam quase mortas. E essa menina simplesmente desapareceu. E ela fugiu diretamente para a Noruega. Só que lá ela se disfarçou de um menino de 13 anos chamado Adam. E ela até conseguiu ser adotada por uma família que se sentiu comovido com a triste história que ela contou para eles. Depois de certo tempo, a polícia conseguiu encontrar ela e contou à família. Aí daí vem a história do filme. Ela foi levada para a República Tcheca, onde as três foram julgadas juntas. As irmãs alegaram que tinham sido influenciadas por Bárbara pelo motivo delas terem um psicológico frágil. O irmão de Bárbara, que participava dessa seita, foi condenado a 7 anos de prisão, pois ele dava dicas de torturamento por telefone. Bárbara foi condenada a 5 anos de prisão, foi obrigada a passar por um tratamento psicológico e um tratamento que fazia com que ela crescesse. Ela recorreu porque ela queria parecer para sempre aquela criança de 12 anos, mas foi negado e ela foi obrigada mesmo assim. Já as irmãs, uma pegou 9 anos e a outra 10. Em 2012, Bárbara foi solta, mas não se sabe o paradeiro dela hoje em dia. Algumas pessoas dizem até que ela já morreu. Já as crianças, que hoje em dia não é crianças mais, né, passam por tratamentos psicológicos e estão bem, na medida do possível. Gente, o vídeo de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, deem um like e se inscrevam se não forem inscritos. E até o próximo vídeo.